cheguei. Minha palestra foi mudada 5 vezes. Deve ter uma razão. Não é por acaso que as coisas acontecem. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, neste dia, com todos vocês. O Arnaldo foi a pessoa que conseguiu ler a minha alma e me deu o maior presente, que foi o palco. O palco onde eu tenho bastante visibilidade. Eu já rodei a Europa, mas agora eu vou para onde? Para a América do Norte. E eu não vou sozinha. Eu tenho certeza disso que eu não vou sozinha. A consciência é a base da existência. Assim diz Amit Goswami. A magia do encantamento, no resgate da criança divina, não é ilusão, é cura. Em um momento de minha existência, no direito de existir, me deixei envolver num relacionamento amoroso, onde pude experienciar uma intensa paixão. E quando estávamos nos preparando para oficializar este encontro de alma, ele foi convocado para representar a ONU na Guerra da Croácia. Ele fazia parte de uma das armas. Veio o dia da partida, o dia da separação. Partiu dizendo-me que logo que se instalasse por lá, faria contato. E assim ele o fez. E durante 8 meses, nos falávamos constantemente. Um belo dia, acordo com seu telefonema, onde pedia para eu não mais ligar. Ele mesmo faria quando fosse possível. E, sem se despedir, desligou o telefone. Ouvi tudo calada e mais calada fiquei ainda. Não sabia os seus motivos. Nada podia fazer. Não sabia o que estava acontecendo. 2 dias após o seu telefonema, senti uma forte dor no estômago. Busquei ajuda médica. E o mesmo me pediu um exame de tomografia. Fiz o exame e levei o resultado. Ele, em seguida, me pediu um exame de endoscopia retrógrada, que é um exame que é feito com contraste numa sala de radiologia. E o exame duraria apenas 40 minutos. Me preparei com muito cuidado e, no dia do exame, fui consciente, sabendo que tudo daria certo, porque antes de sair de casa, eu fiz o contato com o nosso ser maior. É Ele que tudo sabe, é Ele que dirige as nossas vidas. Entreguei e fui tranquila. Levei comigo uma amiga, porque é uma das exigências do exame, pois somos sedados. Cheguei no hospital bem cedo, pois eu era a primeira da fila. Quando me chamaram para entrar, entrei consciente de que tudo daria certo. Eu estava entregue. Quando adentrei a sala, o médico pediu que eu trocasse a minha vestimenta pela vestimenta do hospital. E eu fiz tranquilamente. Em seguida, ele me pediu que deitasse na maca, que ele ia aplicar a sedação. Fiz tudo direitinho, com tranquilidade. Quando ele chegou perto de mim, ele disse: agora eu vou te sedar, esperar uns minutinhos e vou dar início ao exame. Tudo certo. Estou esperando, doutor. E assim ele fez. Ele me sedou pelo braço esquerdo. Em seguida, ele me virou de bruço na maca. E na hora que ele me virou de bruço, eu senti uma ardência no meu braço esquerdo. E falei com ele: doutor, meu braço esquerdo está ardendo. Ele disse: não, fique tranquila, vai dar tudo certo, está tudo certinho. Ok, continuamos. E a ardência continuou e começou a doer.
Falei, doutor, meu braço esquerdo está doendo e está ardendo. Calma, você está nervosa. Isso vai dar certo. É tranquilo, 40 minutos só. Esperei. E assim aconteceu. Aí, daqui a pouco, ele veio e falou, olha, vou começar o exame. A partir deste momento, você não pode mais se mexer. De aspecto nenhum, não pode respirar, não pode nada. Você vai esperar que eu faça o exame. E eu pensei, ai meu Deus, como vai ser isso? Mas tudo bem, vamos lá. E ele introduziu o catéter pela minha boca. Só que na hora que ele me virou de bruço, a sedação saiu da veia. Eu não estava sedada. Mas ele não teve a sensibilidade de escutar o que eu tentava dizer para ele. E ele foi introduzindo aquela sonda, e eu fui apertando o cantinho das minhas unhas para trazer a dor aqui para a unha. Eu tinha aprendido isso há muitos anos atrás. Eu apertei tanto em todos os dedos, nas duas mãos, que chegou a sangrar. E lá pelas tantas, ele tira aquele objeto que ele estava tentando introduzir e diz para mim, eu não sei o que você tem, porque você deu muito trabalho e não consegui realizar o exame. Gente, vocês não têm noção da dor que eu senti. Foi altamente desesperador. E eu fui apertando os meus dedinhos e sangrando, e eu apertando e sangrando. Claro que lá pelas tantas, isso não foi suficiente. E eu, com certeza, eu mexi, porque na hora que ele introduz, vai enchendo o teu corpo de ar. Não tem como não. Não tem como suportar. É difícil demais. E lá pelas tantas, ele tira aquele objeto e diz para mim, pode se levantar. Na hora que ele disse isso, eu soltei as forças. Eu soltei as minhas forças e desmaiei. Não sei quanto tempo eu fiquei ali. Quando eu voltei a mim, só tinha a enfermeira na sala. Ele já tinha saído. E ela falou, pode se vestir e voltar para casa. Depois o médico entra em contato com você. Eu me vesti e saí. Quando eu saí, encontrei com a minha amiga no corredor, desesperada. Ana, o que aconteceu com você? O que houve? Porque o exame era 40 minutos. São quase 4 horas que você está aí dentro. O que aconteceu? Gente, eu não consegui falar com ela. Eu estava em estado de choque. Eu tentava falar, mas nada saía. Eu só chorava. Era dor demais. Dor demais. E ela falou, eu vou procurar pelo médico, eu quero um laudo. E foi atrás dele e ele deu dizendo, eu não sei o que ela tem. Eu não consegui realizar o exame a contento. Ela mexeu demais. E falou, agora vai para casa, depois eu faço contato. E nós fomos embora para casa, mas eu fui vomitando. A casa dela ficava longe do hospital. E quando chegamos na casa dela, ela ficou tão desorientada que ela não sabia o que fazia. Ela achava que eu estava mais de 24 horas sem alimento, que era por causa disso. Queria me dar alguma coisa, eu não conseguia, eu vomitava sem parar. Então ela ligou para o marido dela, que era médico também, mas estava em plantão, e ele falou com ela, não dê nada a ela. Volte imediatamente para o hospital. Chame pelo médico dela e volte imediatamente. Ela corre risco de vida. Voltamos para o hospital. Eu cheguei no hospital, na porta do hospital, a maca já estava me esperando. Deitei na maca e me levaram para o laboratório para colher sangue. Quando chegou no laboratório,
o rapaz falou assim, fizeram isso com ela? A minha amiga, a suspeita dela se concretizava. Ela sabia que ali tinha havido barbeiragem. E ele falou assim, nossa, o braço dela esquerdo está todo inchado e é hematoma puro. E ele falou comigo assim, nós vamos colher teu sangue e você vai ficar internada. Eu falei, nesse hospital, não. Não tem como sair daqui. Você vai ter que ficar internada, você está correndo risco de vida. Ai, foi difícil, gente. Colheu o sangue e me levaram para o quarto. E eu dizia para a minha amiga, eu não fico nesse hospital. Ela falou, Aninha, fique tranquila, eu vou ligar para o Toninho, que é o marido dela. Ele vem para cá e ele fica com você. E assim fez, e ele veio e falou, Aninha, amanhã você vai ter que repetir este exame. Falei, não, de jeito nenhum, eu não dou conta disso. De novo, de jeito nenhum. Não, Aninha, você vai ter que fazer porque você está com sepsemia. Se você não fizer, você vai morrer. Mas eu não vou deixar isso acontecer com você. Eu vou estar o tempo inteiro na cabeceira da tua cama. Eu vou tirar férias para ficar com você. E assim ele fez. No dia seguinte, ele estava comigo, 6 horas da manhã, foram me buscar no quarto para fazer o exame. Me levaram novamente para a sala de radiologia, e eu só fui, gente, confesso a vocês, que só fui porque ele estava comigo, e eu tinha certeza que ele não me abandonaria. É um grande amigo. E ele foi, quando chegou na sala de radiologia, quando eu vi o médico, eu falei, este assassino não, com este homem não. Eu não faço nada com ele. Não, ele não vai fazer. Quem vai fazer é o acompanhante dele. E assim foi feito. E o Toninho ficou na cabeceira da maca, o tempo inteiro passando a mão na minha cabeça e dizendo, Aninha, está tudo bem? Fique tranquila que vai dar certo. Vai dar certo, fique tranquila, eu estou aqui. Eu só vou deixar fazer quando você estiver totalmente sedada. E assim foi feito, gente. O exame foi realizado novamente, mas eu estava sedada. Voltei para o quarto e fiquei 3 meses internada até debelar essa infecção generalizada. Ou seja, passei pela morte 2 vezes. Depois desses 3 meses, o médico volta, parece que ele não ficou satisfeito com o que aconteceu, e disse para mim, eu não estou te dando alta. Eu estou te encaminhando para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde você precisa de mais recursos, pois você tem câncer no canal hepático e você tem 6 semanas de vida. Eu ouvi aquilo calada, as lágrimas desciam, e eu disse, nesse momento eu tive uma luz que me inspirou, e eu disse, não vou para o Sírio-Libanês. Se eu tenho 6 semanas de vida, eu vou para Belo Horizonte no seio da minha família. É para lá que eu vou. E assim eu fiz. Deixei o hospital, liguei para a minha família, vieram me buscar em Brasília, e eu fui para Belo Horizonte com aquele sentimento de que eu estava indo para morrer. Chegando no aeroporto em Belo Horizonte, meu cunhado tinha levado uma cadeira de rodas, porque eu não conseguia mais andar, tamanha dor que eu sentia. Eu não estava curada dessa sepsemia. Ele estava simplesmente me encaminhando para o Hospital Sírio-Libanês. Chegou em Belo Horizonte, minha irmã falou assim, não, filha, vai ter um jeito, nós vamos buscar o melhor médico de Belo Horizonte para cuidar de você. Eu não tinha mais força, gente, para lutar por nada mais. Eu estava com a certeza de que morrer era o melhor caminho. Mas a minha mãe não sossegou e buscou. Quando chegamos no consultório médico, ele me examinou com muito cuidado, viu todos os meus exames. Gente, eu tinha uma mala grande só de exames.
Eles faziam exame de ressonância e colheita de sangue todos os dias, porque eles queriam acompanhar a situação. Quando eu cheguei e mostrei a mala, ele olhou com muito cuidado tudo e virou para mim e falou assim: você não tem câncer no canal hepático. Você está com uma pancreatite mal curada. Passei pela morte 3 vezes. E fiquei pensando comigo, todos matam, é caso sério, aqui tem médicos, aqui está cheio, o doutor João está ali, todos sabem disso, a gravidade desses casos. E ele falou, daqui do consultório, vou te levar direto para o hospital, vou buscar a ambulância e você vai ficar internado, eu vou cuidar de você. E eu acreditei, gente, porque eu vi naquele homem, no olhar daquele homem, uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto. E acreditei nele e me internei. E depois de 3 meses, ele me devolveu a mim mesma. Voltei para casa tranquila, curada da pancreatite e de tudo que passei. Cheguei em casa e falei com a mamãe, eu tenho que voltar para Brasília. Eu estava no meio de uma pós-graduação na Getúlio Vargas, e eu tenho um compromisso, porque é o Banco Central que está pagando para mim. Eu tenho que cumprir isso, eu preciso voltar. Mas eu não tomava providências de comprar a passagem, porque eu tinha pânico, eu fiquei com pânico, eu tinha medo de voltar. E isso acontecer de novo. Eu moro sozinha. E isso foi me dando assim, mamãe percebeu e falou, filha, eu vou comprar a passagem e eu vou com você. Vou ficar com você lá até você se sentir inteira de novo. E assim ela fez. Ela comprou a passagem e nós fomos para Brasília. Chegamos em Brasília, eu cheguei 16 quilos mais magra e num quadro de profunda depressão. Eu não falava para ela. Eu chorava à noite escondida dela para ela não ver. Chorava a noite inteira. Eu estava muito fragilizada. Eu sabia que eu não dava conta. E aí busquei a ajuda de uma psicoterapeuta. Quando eu procurei por ela, ela falou assim, o seu trabalho não é comigo, é com a norte-americana. Procure por ela. E eu procurei. Ela faz a terapia através da arte. E assim foi. Fiz o trabalho com ela durante 2 anos, mas ela estava voltando aos Estados Unidos. E eu passei para um outro terapeuta. E ele deu continuidade ao trabalho que ela vinha desenvolvendo comigo, que é o processo da individuação de Carl Jung. E nesse processo, eu descobri uma coisa muito interessante. Todos nós, seres humanos, somos regidos por 4 funções psicológicas. Intuição, sensação, sentimento, pensamento. E eu não lido bem com isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Intuição, sensação, sentimento, pensamento. Eu descobri que em mim a intuição é a primeira função psicológica. E era muito exacerbada. E o sentimento também muito exacerbado. Eu vivia desequilibrada. Então, para minimizar e trazer para o caminho do meio, eu tinha que desenvolver as contrapartidas, que sensação e pensamento. Para a sensação, eu comecei a trabalhar o barro e comecei a fazer a escultura do corpo humano em argila. E para o pensamento foi quando eu comecei a escrever. Nessa época, caiu para mim um poema prontinho. Pelos caminhos da vida. Perdida estava nos caminhos da vida. Saudade senti, vazios vivi. E no anseio de minha alma, saí em busca de ti. Andei sem rumo andei, muito andei.
andei e clamei por ti. Muitas vezes perguntei, onde você está? Como saber se não conheço seu rosto? Como reconhecê-lo entre tantos outros? Por estradas passei, estradas sem fim, estradas de cascalho, estrada de terra batida, estradas, muitas estradas vazias. Pisei na água, pisei na lama, pisei na grama, pisei no lodo, pisei nos espinhos, pisei no vazio, pisei em ti e não vi, não reconheci. Como ver se cega estava, perdida nos caminhos da vida? Meus pés já calejados estavam em chagas, em brasas, feridos, sofridos, perdidos. Parei, descansei, esperei, contemplei e te encontrei em mim. Quando eu encontrei em mim, eu resgatei a minha criança divina. E ao resgatar a minha criança divina, eu trouxe de volta a magia do encantamento. As doenças todas desapareceram. Nunca mais tive nada. Obrigada.